Olá, é um prazer estar aqui com vocês. É o nosso 23º seminário da Facate. Sou a professora Roberta, da Universidade Unigran Rio, aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Estou com as minhas amigas, as professoras Mônica e Andréia. Olá, sou a professora Mônica, também da Unigran Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Olá, sou a professora Andréia, também da Unigran Rio, aqui do Rio de Janeiro. E vamos falar um pouco agora sobre a nossa apresentação do artigo que fizemos, do artigo Linguagem Oral, Escrita e Digital. O nosso trabalho tenciona falar dessas três distintas e complementares linguagens, né? Que são a oral, a escrita e a que chamamos de digital. E como que seria essa linguagem oral e escrita? Vou falar um pouco sobre cada uma delas, né? A linguagem oral, assim como a linguagem escrita, elas são chamadas de linguagem verbal, ou seja, é a língua verbal, aquela que é falada e aquela que é escrita. Com isso, sabemos que a linguagem escrita é a mais utilizada em trabalhos acadêmicos, porém a linguagem oral é aquela que a gente mais utiliza no dia a dia. E como que essa linguagem oral e escrita, ela acaba se tornando-se também uma vertente do que chamamos de digital? Como que o professor ele pode trabalhar essas diferentes linguagens dentro de sala de aula, levando o aluno a refletir a complexidade que se dá saber se colocar para determinadas situações. Por exemplo, como utilizar a linguagem digital em determinado ambiente acadêmico ou fora dele, como você utilizar as diversas linguagens em situações diferentes. Então, esse trabalho tenciona exatamente isso, você saber adequar a linguagem. Vamos falar um pouco agora também do que seria essa linguagem digital, do que trata, né, utilizar o que chamamos de digital. A era digital, ela trouxe com ela uma nova forma de comunicação de linguagem, o que a gente chama de linguagem digital. Essa linguagem digital, ela tem caracteres, ela tem palavras próprias, símbolos, figuras, os emojis. Então, ela é uma linguagem que ela é ágil, que ela é rápida e que ela está sendo constantemente atualizada. E como o professor, ele pode adequar a sua prática docente a esse novo modelo, nova forma de comunicação na era digital, que é a linguagem digital, com a utilização das ferramentas digitais em fóruns, em chats, em podcasts. Então, para que o contexto da sua prática docente no desenvolvimento intelectual e profissional, ele mantenha o mesmo contexto da linguagem escrita e da linguagem oral. E aí, esse novo papel do professor impulsionou a educação à distância. E aí, nesse novo cenário, o professor ele é um grande orientador e mediador de toda essa nova linguagem e orientando o aluno para esses novos caminhos, para despertar no aluno o senso crítico e analítico dele. Por isso que é importante saber adequar as determinadas linguagens, né? Porque a linguagem escrita, ela segue o quê? O padrão da norma culta. Então, é importante os alunos sempre serem orientados a isso, não esquecerem a linguagem formal, que é a linguagem cobrada, né? Nas provas, em concursos públicos, segue a gramática normativa. Já a linguagem oral, ela tem uma proximidade um pouco mais coloquial, diferente da linguagem formal, porque a linguagem formal é aquela sem prestígio, é quando falamos sem seguir a norma culta. A linguagem coloquial, ela tem um aspecto mais familiar, porém, ela não se distingue totalmente da norma culta. E a linguagem digital, ela se adequa exatamente a isso, ao momento mais familiar, um bate-papo com os amigos, e aí vai adequando a linguagem. Porém, essa linguagem digital, até mesmo em trabalhos acadêmicos, ela é muito utilizada, sendo que dentro do contexto, conforme estamos falando aqui. É necessário saber como utilizar as expressões sem abreviações, sem colocar caracteres, porque já seria um trabalho acadêmico. E essas abreviações ficam mais em quê? Em ambientes de redes sociais, como Facebook, WhatsApp, né? Entre outras tantas que temos aqui. Então, nossa apresentação é exatamente essa. Convidamos vocês a participarem do nosso artigo, nosso slide está aqui apresentado para vocês no fórum, né, de discussão.
E sejam muito bem-vindos, as perguntas serão muito bem-vindas e aguardamos a presença de todos vocês em nosso trabalho. Uma ótima apresentação para todos e muito obrigada. Obrigada. Obrigada.